primeira coisa que eu peço para você que está aqui no portal do souagro.net, no nosso canal no YouTube, para você se inscrever e também acionar o sininho. Assim você vai receber novos conteúdos e o lembrete toda vez que a nossa equipe postar. E é todo dia assuntos relevantes para o seu dia a dia aí, para tomada de decisões na propriedade rural. Hoje eu tô aqui para te falar sobre o mercado futuro do milho, da soja e do trigo. Vamos começar falando do milho? Tô aqui no meio do milharal para contar para você que os preços deram uma estabilizada agora nas últimas semanas, nos últimos dias. Mas o que a gente pode esperar do mercado do milho para o futuro, para as próximas semanas, próximos meses? O Leonardo, que é consultor da Estonex, vem aqui e conta os detalhes para nós. O milho, a gente tem que lembrar que a gente tem duas saídas para ele, né? Ou a gente tem um consumo interno muito forte, que vai brigar para manter esse milho aqui dentro, e ele tem um limite, né, de consumo. Então, é isso que a gente está vivendo agora. Finalizamos a colheita da safra verão. O consumidor, que é o cara que manda no preço no primeiro semestre, porque a gente quase não tem exportação, né? Esse ano até vai ter exportação no primeiro semestre. Em abril a gente deve exportar mais de 1 milhão de toneladas de milho, mas é uma situação pontual por causa da guerra Ucrânia e Rússia, mas via de regra o primeiro semestre quem manda no preço é o consumidor. Então esses grandes consumidores, eles vieram antecipando as compras, né? Eles já estão comprados aí até maio, alguns até junho, já aguardando a entrada do volume da safrinha. Paralelo a tudo isso, a gente tem um segundo semestre com uma demanda muito forte no mercado externo, né? Porque, em função de todo o problema da guerra Ucrânia e Rússia, a Ucrânia não deve exportar quase nada de milho e produzir praticamente nada de milho também. Então, isso vai trazer muita pressão exportadora para o Brasil, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente sofre um pouco, viu também essa pressão aí dos preços, tá? Se você olhar hoje a paridade de exportação já está aí pagando até um pouco a mais do que o mercado interno, do que a BMF, tá? Então, isso precisa ser corrigido se o consumidor quiser manter esse milho aqui no Brasil. Então, a gente pode ver, né, caso o consumidor não venha mais agressivo comprando esse milho ao longo do ano, a exportação levar mais milho e isso, de qualquer forma, vai ser um fator altista para os preços do milho. Então, a dinâmica do milho nesse momento que a gente está vendo é muito parecida com a da soja. A gente está vivendo esse momento forte de pressão, né? Vai entrar, sim, uma safrinha, está dando tudo certo. A gente está estimando uma safrinha perto de 89, 90 milhões de toneladas, né? Isso é preocupante para os preços, que pode pressionar bastante, só que, na nossa opinião, o piso hoje é a paridade de exportação. Então, se os Estados Unidos têm quebra, toda essa pressão da questão da Ucrânia vai manter o Chicago em patamares extremamente elevados, vão manter os preços, os prêmios nos portos também em patamares bastante elevados. Então, o preço da paridade de exportação, ele vai se manter em níveis elevados, tá? Nos 85, se Chicago puxar um pouco mais, se dólar voltar a puxar, se prêmio puxar um pouco mais, pode chegar a R$90, e isso, obviamente, puxar os preços do interior, puxar os preços do mercado interno também, para a exportação não levar todo esse milho. Então, da mesma forma, tá, André, eu acredito nessa pressão. Eu acho ainda que o consumidor precisa vir comprar milho até a entrada da safrinha. A gente vai ter milho entrando mais cedo, né? O Oeste plantou muito cedo. A gente deve ter milho aí na segunda quinzena já agora do mês de maio. Então, isso dá um certo alívio. E aí a gente vai ter, confirmando a safrinha cheia, a gente vai ter uma pressão. Pode ser que a gente veja BMF até pressionando mais, perto de 80. Isso é preço aqui no interior próximo dos R$70. A gente deve viver um momento desse com a entrada de 89, 90 milhões no mercado, porque é muito milho. Só que ao longo do segundo semestre, com a liquidez que a exportação vai trazer e o mercado interno tendo que comprar esse milho também para se abastecer até o final do ano, a gente deve ver o produtor tendo melhores oportunidades.
Também acredito que o produtor vai travar a comercialização do milho, assim como a gente comentou na soja, e isso também, naturalmente, vai obrigar o comprador a ter que vir mais agressivo para tentar tirar esse milho da mão do produtor, tá, André? Então, obviamente, vai depender muito do fluxo de caixa de cada produtor, né? Mas aí ele vai ter que fazer a conta, fazer a dinâmica aí para ver se vende um pouco da soja, se tiver que pagar conta, se sai um pouco mais de milho. Mas acredito que os dois produtos, hoje a gente está com uma situação muito parecida, que estamos vivendo uma pressão, mas ao longo do ano a gente vai ter melhores oportunidades, sim. Mas o Leonardo é especialista em mercado futuro e ele faz projeções também, uma análise para a soja. Tá, realmente, a gente viu os preços atingindo patamares aí recordes, né, há pouco tempo atrás, e a queda também foi muito vertiginosa nas últimas semanas do preço da soja, né? A gente teve também, nesse mesmo período, uma queda muito forte do câmbio, então isso é um dos fatores que veio jogando o preço para baixo. O Chicago, né, o preço da bolsa, a gente viu ele se mantendo, ele está se mantendo nos patamares, até chegou a cair, mas agora também voltou a subir, voltando para os patamares próximos de 17 dólares. E também o prêmio, né, o prêmio no Porto, aí, que é um dos indicadores de demanda, né, que mostra o apetite do comprador pela soja brasileira, a gente viu ele caindo também um pouco mais, porque a soja, né, chegou num ponto que realmente ficou inviável para o comprador seguir pagando aqueles níveis de preço, porque a nossa soja começou a ficar tão cara quanto a soja americana e a gente acabou perdendo competitividade e viu parte dessa demanda sendo migrada para os Estados Unidos, tá? Além desses fatores de pressão nos preços, olhando mais o cenário macro internacional, a gente teve aqui dentro, né, com a finalização da colheita aí na maioria dos estados e o aumento de disponibilidade de grãos no mercado, né, a gente tem uma pressão natural, né? A gente já vinha falando disso até em outro momento aí que a gente chegou a conversar, a gente falou disso também, né? Que à medida que a gente vai finalizando a colheita, vai entrando no mês de abril, vai entrando no mês de maio, a gente tem uma pressão porque são os meses que os produtores geralmente têm as contas para pagar e a gente vê um volume forte de vendas nesses períodos, né? Então, isso também contribui para essa queda dos preços que a gente viu. Na minha opinião, a gente está chegando perto dos pisos, né? O mercado tem se sustentado aí nesses níveis de 170. Obviamente, ele pode, em algum momento, pressionar um pouco mais, mas eu também não vejo o produtor vendendo mais abaixo disso, tá? Então, agora o produtor sentou em cima, né? Vai dar uma travada do mercado e o mercado precisa andar ainda ao longo do ano, né? Agora a gente sai, depois de maio, da pressão de safra, né? A exportação já vai ter feito o programa dela até o meio do ano, mas a indústria precisa ainda comprar, né, para cumprir o seu programa de esmagamento até o final do ano. Então, a gente deve ver a indústria nos próximos meses um pouco mais agressiva, e a gente tem que lembrar que a safra americana está 100% em aberta, né, Vandré? Vai plantar aí no extremo risco, com estoque baixíssimo, qualquer dor de barriga que a gente tiver no famoso mercado climático da safra americana, que acontece agora a partir do mês de maio, a gente vai ter um reflexo positivo para os preços aqui no Brasil, tá? Então, o produtor agora que não vendeu, precisa ter um pouco de paciência, porque a gente acredita, né, que os preços devem aí ter uma valorização ao longo do ano. Dólar também, eu não acredito que a gente vai ter mais um movimento de queda, além do que a gente já viu, né? Que vai influenciar negativamente nos preços. Então, numa maneira geral, no curtíssimo prazo, a gente está sob a influência desses fatores que eu comentei, e daqui para frente, até o final do ano, a gente volta a ter um mercado um pouco mais movimentado aí e condições mais favoráveis para o produtor vender. Ah, Léo, você acha que vai voltar lá nos 210? Não sei, tá? Muita coisa pode acontecer. Se os Estados Unidos tiverem uma quebra muito forte, a gente pode ver isso acontecer, porque o Brasil vai ser o único
país aí com soja disponível. Mas a gente tem que lembrar que o câmbio não está mais 5,60 igual estava no começo do ano, né? A gente tem um dólar hoje de 4,70, então isso também vai tirar um pouco o potencial. Mas acima dos níveis que a gente está vendo hoje, eu acredito que a gente possa ver tranquilamente ao longo do ano, sim. E o trigo, quem ainda vai plantar, deve se preocupar com o quê? O preço está estável, nos últimos tempos, chegou até ultrapassar R$100 a saca, agora está na casa dos 95, 92, variando aí muito cada cidade do estado do Paraná. Mas o que a gente pode esperar também para a safra que ainda vai começar a ser plantada no sul do Brasil? O Leonardo também tem detalhes. Trigo, o produtor está vivendo um cenário realmente sem precedentes, né? E toda essa questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, a gente está falando de dois grandes players na produção de trigo, né? Então, esse impacto desses caras no mercado de trigo é muito maior do que a gente está vendo no milho, muito maior do que na soja, né? Então, dentre as três commodities, o trigo é realmente aquela que está sendo mais afetado diretamente. Então, isso causou, né, um boom nos preços do trigo aí que ninguém imaginava nesse período, né? Aliado a isso também a safra americana vindo muito ruim, né? A qualidade do trigo sendo colhido nos Estados Unidos muito ruim, então a quebra do trigo nos Estados Unidos também está sendo bastante considerável. Isso deve manter os patamares de preços de trigo bastante elevados. A gente está vendo esses níveis de preço aí muito atrativos, né? Eu sempre falo, o produtor precisa aproveitar, né? Assim como a soja bateu 215 e foi muito rápido e muita gente não aproveitou e agora a 170 tem se lamentado, eu faço o mesmo alerta ao trigo. A gente está em patamares muito bons. Precisa vender, não precisa vender tudo, mas precisa aproveitar as oportunidades que o mercado coloca, né? Eu ainda vejo uma pressão, os preços se mantendo nesse cenário elevado no curto prazo, mas a gente deve ter um aumento considerável de área plantada de trigo no Brasil, tá? Então o produtor precisa ter cuidado, porque com esse aumento de área, se a safra de trigo brasileira vier boa, né, a safra argentina vier boa, a gente vai voltar a ter pressão no trigo também, ok? Então, mesmo com aumento de demanda, por causa da redução da produção americana, por causa da redução da produção ucraniana, a Rússia, teoricamente, vai produzir, porque ela não está sofrendo com a guerra no território dela, né? Mas isso, com todos os embargos, prejudica a exportação de trigo russo. Então, mesmo com todos esses fatores positivos pela demanda do trigo brasileiro, o produtor precisa entender que se o Brasil aumentar a área, se produz bem, vai ter pressão lá na colheita, tá? Então, vai segurando, vai olhando o mercado, vai pontuando, mas vai vendendo também, vai aproveitando esses níveis, tá? São níveis muito bons, né? É aquilo que eu falo, quando a gente olha os extremos dos preços, a gente sempre percebe que o mercado ele não fica muito tempo, seja do lado baixo, que é ruim para o produtor, ou seja do lado alto, que é muito bom para o produtor. Então, o produtor ele precisa estar sempre ativo, sempre participando, né, do mercado, para ir aproveitando essas oportunidades. Eu sou sempre a favor da média, você já me conhece, eu sempre falo isso para você, que eu sou a favor do produtor e fazendo média, né? Olhando para dentro de casa, olhando a sua rentabilidade e aproveitando as oportunidades. Se ele vender a 98, amanhã foi a 105, vende mais um pouquinho, né? Então, vai fazendo isso, vai olhando a rentabilidade e vai aproveitando, porque realmente a gente tem uma situação para o trigo aí sem precedentes, né? Então, eu acho que tem que ser aproveitado sim. Fique sempre bem informado aqui no Portal Suagro, nosso canal, mas não esquece de deixar seu like. Agora, vai aí, deixa seu like, também se inscreve, compartilhe e comente nosso conteúdo. Até mais!